Meu Deus, opera em nós, Senhor. Opera na tua igreja. Senhor amado, limpa-nos, vivifica-nos, acrescenta a nossa fé por esta palavra. Meu Deus, enche-nos do teu poder. Senhor, aviva-nos, Senhor, faz o nosso coração ferver, como diz o Salmo 45:1. Senhor amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 24. Vamos atentar àquilo que o Senhor quer falar a nós. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluias. Irmãos, hoje o Senhor nos leva a meditar sobre fé, sobre padrões de fé, sobre níveis de fé. Fala isso para o irmão do lado, níveis de fé. Gênesis 24, versículo 6. Vamos ler juntos? Gênesis 24, 6. E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar a meu filho. Versículo 8, Gênesis 24, 8. Vamos ler juntos. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Vamos abrir em Gênesis 28. Gênesis 28, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? E Isaque chamou a Jacó, abençoou-o, ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Níveis de fé. Fale isso para o irmão do lado de novo. Níveis de fé. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, o nosso Deus exige incondicionalmente fé. Não abre mão deste pré-requisito jamais. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Fale para o irmão do lado, impossível, impossível. É necessário ter fé. Se tem alguém hoje que está aqui e diz assim: pastor, mas eu não consigo crer. Abra os ouvidos, abra o coração para receber de bom grado a palavra. Mateus 13 fala daqueles que receberam de má vontade. Então a palavra tem que ser ouvida com alegria. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então, meu amado, ouça com atenção, com alegria para receber fé. Deus exige isto. Hebreus 10:38, o justo viverá da fé. Diga glória a Jesus. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A maior característica do Senhor Jesus, ressaltada neste versículo, é a fé. A fé que Ele mesmo cria e a fé que Ele mesmo aperfeiçoa. Judas, versículo 20. Mas amado-vos, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Repita comigo: toda edificação em Deus só ocorre pela fé. Louvado seja o Senhor. Toda a operação de Deus é para produzir maior fé em Deus, maior fé no Senhor Jesus. Jesus, quando estava irado com alguém, era sempre pelo mesmo motivo. Marcos 9:19. Geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Fala para o irmão assim: Jesus não gosta de incrédulo. Mateus 14:31, quando Pedro olhou para o vento, olhou para a circunstância, afundou, estava andando sobre o mar,
sobrenatural e milagrosamente, mas pressionado pelas circunstâncias, temeu, começou a afundar, pediu, clamou: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, Mateus 14:31, homem de pouca fé, por que duvidaste? Pergunta para o irmão do lado: por que duvidar? Por que duvidar? O Senhor nosso Deus quer fé. Marcos 16:16, texto conhecido nosso: estes sinais seguirão aos que crerem. Fala para o irmão do lado: aos que crerem. Quer batismo no Espírito Santo, tem que crer. Não consegue crer, campanha de jejum e oração. Mateus 7:21, o mesmo texto que Jesus falou da geração incrédula e perversa. Jesus disse que a caça de demônios só sai com jejum e oração. Tem que se derramar na presença do Senhor. Marcos 9, aqui, o pai do menino lunático, aliás é o mesmo texto de Mateus 17. Ele disse: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. É necessário se derramar diante do Senhor quando há falta de fé. Jesus falou da fé como um grão de mostarda, que se alguém tiver, vai proferir a qualquer monte: levanta-te daqui, lança-te no mar, e assim se fará. Diga glória a Jesus. Jesus falou para a mulher cirofenícia, aquela que deu a resposta sobre as migalhas de pão. Jesus disse: ó mulher, grande a tua fé. Para o centurião de Cafarnaum, Marcos 2, Jesus também exaltou a sua fé, porque ele creu à distância. Ele creu sem a presença física de Jesus, bastava o poder de sua palavra. Jesus disse em João 14:1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Escrito está em Isaías 7, versículo 9, segunda parte: se não crerdes, certamente não ficareis firmes. Repita comigo: quem não tem fé, não tem firmeza. Irmãos, o Senhor quer fé, só que a fé bíblica é a outorga de toda a vida aos cuidados do Senhor. A fé bíblica é confiar no Senhor para tudo. A fé bíblica é depender do Senhor. Diga glória a Jesus. Fala para o lado: depender do Senhor é não agir por si mesmo. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmo 40, versículo 17. Salmo 57, versículo 2: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Salmo 37, 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Louvado seja Deus. Irmãos, então é esta fé que o Senhor quer. Jesus, está escrito na palavra do Senhor, palavra de Jesus, palavra de Deus em Tiago 1: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada de uma para outra parte. Não pense tal varão que receberá do Senhor alguma coisa. Quer dizer, qualquer pessoa que ora ao Senhor sem fé, jamais vai alcançar. Se você pede a conversão do seu marido, mas você não consegue acreditar que algum dia o seu marido venha a ser transformado, a tua oração é vã. Primeiro então você tem que dizer: Senhor amado, primeiro então muda a minha incredulidade, para depois mudar ele. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Jesus orou, João 17:20, Jesus orou por aqueles que pela palavra de Deus haveriam de crer em Jesus. Como diz Isaías 53, que o Senhor Jesus pelos transgressores intercede, mas Jesus intercede por aqueles que hão de crer. Irmãos, hoje nós cremos em Jesus pelo poder da palavra de Deus. Só a palavra do Senhor já é motivo mais que suficiente para crer. Tem gente que diz assim: se eu ver um paralítico andando, eu creio. Mas estar escrito não é suficiente? Você não acredita no que está escrito? Pergunta para o irmão assim: você crê no que está escrito? Diga glória a Jesus.
Irmãos, níveis de fé. Repita comigo: nosso Deus exige fé crescente. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Repita comigo de novo: nosso Deus exige fé crescente. Você hoje tem o mesmo tanto de fé que você tinha quando se converteu? Então, uma notícia: você está caído. Você tem menos fé hoje do que quando se converteu? Pior notícia ainda: mais do que caído. A mesma fé de antes não serve. Durante todo o tempo que você andou com Jesus, nada aumentou a tua fé. Você está mais temeroso, está com medo de dormir, está com medo do escuro, está com medo de ficar sozinho, está com medo de sair na rua, está com medo de ladrão. O que é isso? Pergunta, irmão, assim: o que é isso? Que fé é essa? Fé de boca. Crês que há um só Deus, fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Diz lá Tiago capítulo 2, quer dizer, fé que não serve para nada. A fé bíblica é a entrega da vida aos cuidados do Senhor. 1 Pedro 5,7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o nosso Deus não admite retrocessos na caminhada. Meu amado, Hebreus 10:38, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Irmãos, o nosso Deus não se compraz em personalidade que não resiste às pressões da vida. O salmista diz assim: o nosso Deus não se compraz em que resvalem os meus pés. É isso que significa. Deus não se compraz em pessoa que não resiste às circunstâncias. Provérbios diz: se no dia da angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que nós temos que ter experiência com o Senhor. 1 Pedro 2,3: se é que já provastes que o Senhor é benigno, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 37:8. Diga glória a Jesus. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Malaquias 3:11. Diga glória a Jesus. Irmãos, precisamos ter experiência com o Senhor. Vamos dar exemplos: retrocessos. Uma pessoa confiante em Deus passa numa circunstância que está numa agência bancária e tem um assalto na agência, aquela situação horrível, arma, etc e tal. A pessoa sai dali abalada, sai dali traumatizada, e a partir dali começa a ter medo de assalto. O que é isso? Pergunta para você: o que é isso? Hebreus 11 fala daqueles que foram torturados, cerrados ao meio, jogados aos leões, mas eles não recuaram um instante sequer. Irmãos, Daniel capítulo 3 fala de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que sob a ameaça de serem lançados na fornalha de fogo, eles disserem: ó rei, pode fazer o que quiser, mas não nos prostramos perante a estátua. Eles não recuaram jamais. Quando o céu ameaça, quem orar a algum outro Deus por um mês vai ser lançado na cova dos leões. Daniel 6,10 diz que a partir dali Daniel firmou ainda mais o propósito de 3 vezes por dia orar ao Senhor. Não temeram. Hebreus 11 fala dos pais de Moisés que não temeram o mandado do rei, não mataram a criança, guardaram a criança em vida, e essa criança era Moisés, um dos maiores personagens do Velho Testamento. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem fé. Você crê que o Senhor pode sustentar enquanto você está no emprego, está tudo bem. Perde assim o emprego, de repente perdeu a fé junto com o emprego. A partir de então ficou já temeroso. Mas que fé é esta?
Pergunta, irmão, assim, que fé é esta? Você não pode ir para o céu e se assentar na mesma mesa que Abraão, Noé e Jó. Esta mesa é muito digna, é muito nobre. Diga glória a Jesus. Mas para entrar lá, quem vencer herdará todas as coisas. Eu lhe serei por Deus e ele me será por filho. Apocalipse 21, versículo 6 ou 7. Diga glória a Jesus. Irmãos, o casamento estava tudo bem. Teve problema no casamento que não tinha acontecido nunca. Daí fica temeroso, fica preocupado, fica apreensivo, já fica, não sei se vai ter jeito. Mas isso apenas, então, meu amado, as circunstâncias da vida, elas apenas demonstram o que late da nossa fé. Quando a pessoa assim, não é que a pessoa perdeu a fé, é que na verdade nunca teve, ou que na verdade a fé que professava ter não era lá grande coisa. Diga glória a Jesus. Irmãos, Hebreus 11 fala dos que pela fé praticaram justiça, venceram reinos, fecharam a boca dos leões, escaparam do fio da espada, escaparam da força do fogo, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos estranhos. As mulheres pela fé receberam pela ressurreição os seus mortos. Diga glória a Jesus. E muitos não aceitaram o livramento, preferindo a morte para alcançar uma melhor ressurreição. Irmãos, pela fé, fala para nós assim, pela fé. Nós estamos aqui semanalmente ouvindo a palavra do Senhor, quanta palavra já ouvimos, irmãos, isso é para termos muitíssimo mais fé, para nós andarmos confiantes, para nós andarmos triunfantes. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Lucas 17, 32, disse Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló. Não pode olhar para trás. Diga glória a Jesus. Ai pastor, mas eu passei por circunstância muito difícil. Deus entende? Entende coisa nenhuma. Jó passou por muito mais. Ouviste da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e muito piedoso. Eis que nós temos por bem-aventurados os que sofreram. Tudo isso escrito em Tiago 5. Tiago 1, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor tem prometido aos que lhe obedecem. Diga glória a Jesus. Tem prometido aos que o amam. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, a pessoa diz ter fé, de repente descobre uma doença difícil, uma doença sem cura, vai orando, e a doença não resolve, e daí a pessoa fica meio apagada, fica meio opaca, parece que perdeu a fé, fica assim meio murcho. Mas o que é isso? Quer dizer que só crê enquanto está saudável? Quando está doente não crê? O que é isso? Pergunta, irmão, assim, o que é isso? Irmãos, a fé bíblica é fé de qualquer circunstância. Diga glória a Jesus. Irmãos, a fé bíblica é fé que transcende até a morte. Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua destra a abundância de delícias, a tua destra delícias perpétuas. Diga glória a Jesus. Salmo 16. Irmãos, a fé bíblica não admite retrocesso. Lucas 9,62. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então, irmãos, o Senhor, além de exigir fé, o Senhor quer fé crescente, o Senhor quer fé progressiva. Irmãos, o Senhor falou muito comigo essa semana sobre amar a palavra de Deus. Fala para o outro lado, amar a palavra de Deus. Irmãos, o Senhor tem colocado uma indagação no meu coração, um questionamento. O Senhor tem me incomodado sobre vários aqui, que se assentam nestes bancos, que já não têm o mesmo apreço pela palavra de Deus como tinha anteriormente. Meu amado, mas você está decaindo.
Fala, irmão, assim: você está decaindo. A palavra de Deus tem que ser lida todos os dias, a palavra de Deus tem que ser decorada, tem que ser amada. Quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. João 8:51. Louvado seja o Senhor. Irmãos, não abrir mão da palavra de Deus nunca, nunca abrir mão dos padrões de fé já assumidos. Tem gente dormindo, cutuca o vizinho do lado, fala para ele assim: acorda. Diga glória a Jesus. Irmãos, vamos entrar no texto. A fé de Abraão era de alto valor, preciosíssima. Diga glória a Jesus. Abraão saiu da terra, saiu da parentela, saiu da casa do pai, largou tudo, foi para uma terra que nem sabia onde era. Chegou lá, passou fome, mas creu que o Senhor é poderoso, sempre esperando a promessa de um filho que demorou tanto tempo para vir, demorou 25 anos. Teve que se separar de Ló, deixou Ló escolher primeiro lugar. Ele estava sempre na fé. O Senhor lhe falou aquela palavra maravilhosa em Gênesis 15: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Diga glória a Jesus. Irmãos, no momento da escolha da esposa para Isaque, Abraão não admitia de forma alguma que Isaque voltasse atrás nos padrões de fé que Abraão já tinha alcançado. Abraão tinha saído da casa dos pais, da casa parentela. Ele jamais, irmãos, isso foi um avanço que era irreversível. O que você fez quando você se converteu é irreversível. Fala assim: irreversível. Teve gente que quando se converteu tomou atos definitivos de fé. Agora está meio voltando atrás. Está meio tentando amenizar as coisas. Meu amado, Abraão não admitiu nunca, mas irmãos, é isso que o Senhor procura: pessoas que são absolutamente firmes no passo que deu em direção ao Senhor, não volta atrás jamais, nem o filho. Se Abraão saiu da casa do pai e não ia voltar, nem Isaque haveria de voltar. Irmãos, e o juramento de Abraão foi muito sério: não faças voltar o meu filho para lá. Se a mulher não quiser vir, que não venha, mas o meu filho não volta. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso foi muito sério, muito definitivo. Não volta. Irmãos, assim com as coisinhas da vida que vão nos minando. Vai comprando uma coisa ali, vai comprando outra coisa aqui, vai com não sei quem ali, vai com não sei quem lá, e vai daí, irmãos, vai entrando, vão se abrindo as brechas. Irmãos, e os níveis e os padrões vão decaindo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e essa atitude de Abraão, irmãos, era uma atitude muito importante, porque isso tinha uma significação espiritual muito séria. Mas, irmãos, na nossa vida também. Os irmãos, vejam só, Gênesis 22, Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. Gênesis 23, Sara morreu. Gênesis 24, buscou-se uma esposa para Isaque. O significado espiritual: Gênesis 22, Jesus morreu na cruz. Gênesis 23, Israel morreu nos caminhos de Deus quando rejeitou Jesus. Gênesis 24, buscou-se uma esposa para Isaque. Quer dizer, foi-se em busca da igreja do Senhor Jesus. Mas Jesus não poderia voltar atrás, Jesus não poderia voltar a morrer de novo. O caminho de Deus é irreversível. Então, irmãos, a significação espiritual é muito pesada. Isaque não podia voltar atrás nunca. Isaque estava tipificando Jesus, e o que fosse feito de errado era um estrago no tipo que Deus queria construir em Isaque. Mas, irmãos, assim é conosco também. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Senhor quer criar em nós um tipo do Senhor Jesus, quer dizer, uma miniatura de Jesus. Mas, irmãos, certos atos que nós damos estraga o que o Senhor quer imprimir em nós, estraga a imagem que o Senhor quer, que o Senhor pretende conferir em nós. Dê uma salva de palmas a Jesus. Se o crente volta atrás, ele envergonha Jesus. Fale isso para o irmão do lado. Se o crente volta atrás, ele envergonha Jesus. Irmãos, se Isaque tivesse voltado para a terra natal de Abraão,
todo o tipo do Senhor Jesus teria sido estragado, teria sido aberta oportunidade para os inimigos de Deus blasfemarem. Seria uma premissa para lá na frente o diabo tentar jogar em face de nosso Deus, em face do Senhor Jesus. Vai voltar atrás, que nem fez o Isaac? Irmãos, mas não, Abraão não admitiu jamais. Diga glória a Deus. Irmãos, a quebra dos padrões abre brecha lá na frente. Quando Davi pecou, Natã falou, você deu margem para que os inimigos de Deus blasfemem. Mas quando o crente peca, é só para o mundo dizer, viu, crente não presta, crente é caloteiro, crente é mentiroso, crente é roleiro. Abre margem para o mundo falar com razão dos crentes. Isso envergonha o nome de Jesus, porque se o crente é corpo de Cristo, está falando de quem? Está afetando todo o corpo. Fala assim, Jesus. Irmãos, os caminhos de Deus são irreversíveis. Diga glória a Deus. Irmãos, agora chegamos em Gênesis 28, o segundo texto que lemos. O próprio Isaac falou para Jacó, vai para Padã Arã, a terra da tua mãe, lá com o Labão, o irmão da tua mãe, para arranjar mulher. O Abraão que não permitiu jamais que seu filho voltasse, Isaac não tinha a mesma fé de Abraão, de forma alguma. Ele mandou o filho voltar. Mas, irmãos, isso teve muitas implicações. Por ordem, irmãos, primeiro, que Isaac não tinha fé de Abraão. Já pregamos uma vez sobre Gênesis 27, ele foi atacado de velhice precoce. Depois do texto de Gênesis 27, aquele velho cego passou por aquele embuste dos próprios filhos, principalmente Jacó, que se fez passar por Esaú. Ele viveu depois daquilo 40 anos. E ele já achava que ia morrer. E viveu mais 40 anos depois daquilo. Mas outra coisa. Foi profetizado quando Rebeca estava grávida dos dois meninos, que o maior serviria o menor. Está escrito a palavra de Deus. Se nós sabemos disso, com muito mais razão Isaac. Nós sabemos escrito isso 5.000 anos depois. Que dirá o Isaac que vivia lá contemporâneo na época. Ele sabia disso, só que não atentou. Isaac preferia Jacó. Isaac gostava de guisado. Então, porque ele gostava do guisado que Esaú fazia, então ele falou, faz o guisado que eu te abençoo. Irmãos, quer dizer assim, nada de espiritual. Só porque era assim, uma pessoa meio luxenta, eu gosto disso, então eu te abençoo. Viu? Fala assim, misericórdia. Um nível de fé assim, horrível. Muito inferior ao nível de Abraão. Irmãos, mas o que aconteceu? Isaac, sabendo dos desígnios de Deus, que a bênção não seria de Esaú, a bênção seria de Jacó, mas ele preferia Esaú, quer dizer, ele pôs os próprios gostos em detrimento dos planos de Deus. Isso foi a brecha para o diabo agir, irmãos. O embuste tramado por Rebeca e por Jacó teve por brecha a própria atitude de Isaac. Foi a preferência, aliás, já é um pecado horrível ter preferência por filhos. A preferência de Isaac foi a brecha para a mentira de Jacó e de Rebeca. Diga glória a Jesus. Irmãos, e continuando, o que aconteceu? Jacó teve que ir para a terra estranha e ficou lá e foi sendo aproveitado, ficou 20 anos, o salário foi mudado 10 vezes. Deus é que teve que intervir em favor de Jacó para mudar todas as circunstâncias. Irmãos, assim também, Isaac, pelo seu gosto pessoal, iria querer abençoar Esaú. Irmãos, foi a brecha para o diabo agir. Deus até permitiu, por quê? Porque daí realmente a benção não foi dada para Esaú, mas não era para ser assim de forma alguma. Irmãos, o que aconteceu? Jacó foi como que escravo em terra estranha. Irmãos, ouça isso, porque isso é muito sério. Essa atitude de Isaac, de ter mandado Jacó para o exterior, para lá a família da mãe, pode ter sido a brecha, ou eu até afirmo, foi a brecha, para que José depois fosse escravo no Egito, que aconteceu a mesma história. O filho querido de Rebeca sumiu e desapareceu. O filho querido de Jacó, que era o José, foi também vendido como escravo e passou lá o resto da vida no exterior, prisioneiro, e Jacó nem sabia se ele estava vivo ou se estava morto. Diga glória a Jesus. Tudo, irmãos, por quê? Porque os padrões de fé não foram mantidos, porque se Isaac dissesse, você não volta para lá jamais. Deus proverá. Olha a fé de Abraão. Deus proverá. Farmon, Deus proverá. Dê uma salva de palmas a Jesus.
Cada canto lá, você da rádio conta, ripa radias. Diga glória a Jesus. Irmãos, Isaac voltou atrás. Isaac mandou Jacó voltar para o lugar de onde Abraão tinha saído. Deus disse para Abraão: sai. E Isaac disse: volta. Farva-se misericórdia. É um caminho sem volta. Uma vez saiu, não volte nunca mais. Diga glória a Jesus. Se você fez propósito de servir ao Senhor, não volte atrás. Se você fez propósito de deixar dos velhos amigos, não volte atrás. Se você fez propósito de não participar mais das reuniões de família, que fica com bebida, que fica com conversa indecente, não volte atrás. Pague o preço das tuas decisões. Farva assim, viu? Louvado seja o Senhor. Irmão, só que isso teve consequência. Abraão disse para o servo: o meu filho não vai lá. Se a mulher não quiser vir, ela que decida, mas o meu filho não volta. Irmãos, o que aconteceu? Abraão exigia que a mulher se encaixasse na família e nos padrões de fé da família. Tem gente dormindo, cutuca o vizinho do lado. Diga glória a Jesus. Abraão exigia, ela é que se encaixa aqui, nos princípios de fé. Irmãos, por isso crente que namora quem não é crente é o fim da picada. Jesus bendito. Farva-se em misericórdia. É o que diz 2 Coríntios 6, é o jugo desigual. Isso não tem o menor cabimento, de forma alguma. Irmãos, Abraão não admitiu jamais a mulher que vem. Diga glória a Deus. Mas o que aconteceu, irmãos? Não foi assim com Jacó? E daí qual que era a mulher preferida de Jacó? Raquel. Sabe qual é o problema de Raquel? Ela era idólatra. Fazia misericórdia. Saiu da casa do pai, ela pegou um ídolozinho escondido. Por causa disso ela morreu. Porque Jacó conjurou dizendo assim: com quem que tiver sido, ele que morra. Estava com ela e ela morreu. Mas por que era idólatra? Porque olha a quebra dos padrões, olha onde que foi parar isso. Irmãos, depois quando Jacó estava voltando, ele teve que parar, ele teve que convocar os filhos e dizer assim: tirai dentre vós os deuses estranhos. Teve que enterrar os deuses estranhos no pé do carvalho. Mas que vexame, os filhos de Jacó eram idólatras. Mas também o que ele foi fazendo lá, onde Deus disse para Abraão sair? Quando Deus te diz para sair de um lugar, é para não voltar nunca mais. O Senhor está falando aqui hoje. Fala assim: nunca mais. Irmãos, quer dizer, a família escolhida, a família eleita, idólatra. Mas também o que o Jacó estava fazendo lá? Diga glória a Jesus. Irmãos, e continuando, diga glória a Deus. Irmãos, vamos falar sobre algumas coisas muito profundas. Respire fundo. Não é porque é quarta-feira que você veio do serviço que você vai ficar assim meio atarantado, não pode ouvir coisa espiritual. O que é isso? Pergunta ao irmão do João assim: o que é isso? Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos, alegremos-nos nele. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Meu amado, agora você acompanhe comigo, porque a palavra de Deus é muito profunda. Irmãos, às vezes são necessários comentários da palavra de Deus para nos despertarem o espírito, para conseguir, quando a gente não consegue pelo texto em si adentrar em profundidades, às vezes os comentários ajudam. Tem um comentário do escritor que se chama Mackintosh sobre o livro de Gênesis, que é um comentário espiritual muito abençoado. Tem que tomar um pouco de cuidado com o comentário. Tem que comentário que deixa a pessoa mais incrédula do que antes. Faz misericórdia. Desse escritor é um homem realmente quente, um homem que viveu 1700 e pouco. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jacó, quando saiu de casa, ele encontrou-se com Deus em Betel, teve aquela visão da escada, e o Senhor lhe disse assim: eu irei contigo, eu te guardarei para onde quer que fores, eu te farei tornar, eu farei de ti uma grande bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquela promessa maravilhosa. Jacó acordou do sonho e disse: Deus estava nesse lugar e não sabia. Tem gente que acha essa declaração maravilhosa. Eu acho essa declaração de uma ignorância absurda. Então, Deus estava aqui, eu nem sabia. Mas em misericórdia, já mostra que a comunhão com Deus estava um zero à esquerda.
Outra coisa, o que Jacó fez em Betel? Um voto. Depois você lê lá, Gênesis 28. Jacó votou um voto dizendo assim: Senhor, se tu fores comigo. Deus já tinha dito que ia ser. Não sei por que ele fez isso. Jacó diz assim: se tu me deres pão para comer e vestido para vestir. Olha o padrão do Jacó, pedindo pão e vestido, e Deus dizendo assim: vou abençoar a tua semente, em ti são medidas as famílias da terra, eu te darei a bênção de Abraão, teu... Fazia misericórdia. E ele falando de pão e de vestido. Diga glória a Jesus. Vamos, quer dizer, olha como estava difícil. Agora ouça isso e pense comigo. Abraão recebia visita de anjo em casa, Gênesis 18, para comer, para beber. Jacó, se recebia anjo só se fosse para lutar, porque para comer nunca, só se fosse para cair na queda de braço. Fazia misericórdia, porque olha a diferença de fé. Um era amigo de Deus, o outro era o que lutava com Deus. É uma salva de palmas a Jesus. Jacó nunca recebeu uma visita amigável de Deus. Abraão era amigo de Deus. Irmãos, tem crente. Irmãos, Jacó é crente, é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas infelizmente parece que é em ordem decrescente, né? Abraão, Isaac e Jacó. Diga glória a Jesus. Irmão, Jacó herdou a bênção do Senhor, mas tem nível mais elevado para seguir, tem exemplo melhor a ser seguido. Diga glória a Jesus. Não é Jacó que é pai da fé, Abraão é que é. Diga glória a Deus. Irmãos, então ser amigo de Deus. Tem crente que é crente, mas vive em luta. Vive em luta. Porque o Senhor fala com ele: está errado isso, está errado isso, está errado isso. É a única coisa que Deus fala com ele. Fazer misericórdia. A vida vive uma luta. Você vive em luta? Pergunta, irmão, se você vive em luta? Você precisa subir do degrau de Jacó para Abraão, então. Sair da luta e entrar na comunhão com Deus. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando aqui hoje. Ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diga glória a Jesus. Irmãos, um dia até nós pregamos sobre isso. Manaim, Gênesis 32, Jacó viu o exército de Deus. Gênesis 32, foi no mesmo caminho, no mesmo capítulo que ele teve um encontro com Esaú. 32 e 33. Diga glória a Jesus. Jacó viu o acampamento de Deus e recebeu a notícia de que Esaú, seu irmão, vinha ao seu encontro com um exército de 400 homens. Por que Deus permitiu que Jacó visse o exército de Deus? Para Jacó ver que o Senhor cumpre a sua palavra. Deus disse: eu te farei ir, eu te farei tornar, eu te farei vir de volta, eu estarei contigo. Quer dizer, o Senhor ia guardar. Mas o que Jacó fez? Morreu de medo de saber que Esaú vinha ao seu encontro, ficou fazendo aquele esquema, manda um monte de presentes, divide as mulheres e os filhos, uma cena horrível, porque ele dividia de acordo com as preferências, primeiro as escravas e os filhos, depois a Leia com os filhos, depois a querida que era a Raquel com o José. Diga glória a Jesus. Mas para que isso? O Senhor já tinha mostrado, o anjo do Senhor estava com Jacó. Irmãos, além do que o texto deixa bem claro, que aqueles presentes não adiantaram de nada. O Esaú disse para ele: por que você me deu isso? Eu já tenho um monte. Por que você mandou esse monte de coisa? Deus tinha feito a obra no coração de Esaú. Deus transforma o coração, não é presentinho. Diga glória a Jesus. Então, olha o nível de fé. Deus mostrou o anjo, mas ele não tinha fé suficiente para crer que Deus haveria de cuidar. Irmãos, o Senhor cuida de nós. O Senhor está falando conosco hoje. O Senhor quer que nós voltemos a níveis profundos, níveis verdadeiros de fé. O Senhor quer que nós elevemos a nossa alma. O Senhor quer que nós confiemos nele. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Senhor, eleva-nos, meu Deus. Nós queremos ter fé, Senhor amado, como Abraão. Nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Senhor eterno, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o problema de Jacó
ele estava voltando, ele parou para morar em um lugar chamado Sucote. Ao invés de ir direto para casa, ele ficou parando no meio do caminho. Parou para morar nesse lugar. Depois ele foi morar em Siquém, que ainda não era aonde estava Abraão e Isaac. Ficou em Siquém, que foi onde Diná, a moça, foi violentada, houve toda aquela confusão, toda aquela violência. Quase que a moça se casa com gentios, que era o que Deus não queria. Deus até se aproveitou da situação para manter a integridade da família, da qual viria o Salvador. Mas foi mais uma brecha. Deus não queria aquela violência. Foi a brecha que Jacó deu, que permitiu tudo aquilo, porque a quebra dos padrões estava descendo de queda em queda. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, padrões de fé. O Senhor nos chama para um padrão mais elevado de vida com Deus. Existe uma vida mais abundante. Fala isso para o irmão. Existe uma vida mais abundante. Irmãos, o problema de Jacó é que ele não conseguia confiar que Deus ia fazer. Então ele fazia. Ele queria a bênção. Então primeiro ele se aproveitou, assim, sem escrúpulos, da fome de Esaú para conseguir a primogenitura. Se aproveitou com farsa, com mentira, para conseguir a bênção. Depois lá com o Labão também. Usando de tudo que era astúcia, de tudo que era jeito para conseguir o que queria. Fugiu de Labão sem dizer, ao invés de sair de uma forma honesta. Diga glória a Jesus. No encontro com Esaú, ao invés de confiar que aquele exército que o Senhor já tinha mostrado ia cuidar, não, ele lançou mão dos presentes. Quer dizer, ao invés de confiar no Senhor, fica lançando mão dos seus artifícios, fica lançando mão da sua sabedoria humana. Deus é maior. Fala para o lado, Deus é maior. Vamos ter que confiar no Senhor. Diga glória a Jesus. Até para consertar os nossos erros. O Esaú estava bravo com Jacó por problema do Jacó, por pecado. Mas só Deus pode corrigir o que nós fazemos de errado. Quem errou não tem condições de consertar, só Deus. Quem errou, o que tem que fazer é arrepender-se e ter frutos dignos, frutos de arrependimento. Dê uma salva de palmas a Jesus. Irmãos, padrão de fé, diga glória a Jesus. Irmãos, finalizando três outros exemplos de pessoas que baixaram o padrão de fé e por causa disso tiveram consequências horríveis. Quando você lê a conquista da terra prometida pelas tribos, você descobre 2,5 tribos, Rubenitas, Gaditas e Manassitas. 2,5 tribos que resolveram ficar do lado de lá do Jordão, porque já tinham conquistado, porque já estava mais perto, porque já estava mais fácil. Eles ficaram e o Moisés até deixou, e ficou por isso mesmo. Quais foram as 2 primeiras, as primeiras a serem conquistadas pelo inimigo? As que estavam do lado de lá. Que eles ficaram assim num nível mais cômodo. Vamos ficar por aqui mesmo. Quer dizer, ao invés de enfrentar toda a batalha para conquistar tudo que Deus tem a dar, fica se contentando com esses paliativos. Diga glória a Jesus. Irmãos, outro exemplo, Israel, Lamentações 1:11, deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para o refrigério da própria alma. Olha, Senhor, e vê porque eu me tornei desprezível. O povo foi para o cativeiro porque eles trocaram a sua glória pelo que era de nenhum proveito, diz esse mesmo capítulo. Diga glória a Jesus. Trocaram a sua glória que era ter um relacionamento verdadeiro com o Deus vivo, o Deus que fez o céu, a terra e tudo que neles há. Eles trocaram essa glória para se tornarem políticos e se tornarem assim ligados às coisas terrenas como qualquer outro dos reinos, e por causa disso eles se tornaram desprezíveis. Diga glória a Jesus. Irmãos, e outro exemplo de personagens bíblicos que baixaram o padrão eram os Gálatas, que diz ali no livro dos Gálatas que eles começaram no Espírito e terminaram na carne, que eles começaram na fé e terminaram nas obras e terminaram na lei. Diga glória a Jesus. Sai do caminho da fé para entrar no caminho do legalismo. Não, irmãos, isso é baixar o padrão. O Senhor quer que nós vivamos pela fé. Diga glória a Jesus. Fale isso para o irmão. Deus quer que você viva pela fé.
Louvado seja o nosso Deus para sempre. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa semana eu ouvi umas notícias assim de assalto. Eu fiquei pensativo naquilo. Fiquei pensando assim, nossa, mas que horror, né? Como o mundo está violento. Diga glória a Jesus. Daí o Senhor me lembrou que esse negócio de assalto não é novo. O mundo, não é que o mundo está violento, sempre foi violento. Gênesis 6:11, encheu-se a terra de violência. Isso nos dias de Noé. Diga glória a Deus. Jesus contou a parábola do bom samaritano, que é o homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Irmãos, eu fiquei pensando nessa história de assalto. O Senhor me disse assim, o Senhor me disse algo que é difícil exprimir em palavras, mas seria mais ou menos assim: Deus guarda aqueles que a si mesmos se guardam. Diga glória a Jesus. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que significa isso? Se você guardar a tua fé, guardar a tua comunhão com Deus, guardar os padrões de Deus, o resto o Senhor faz. Agora, quando você abre mão disso, você fica preocupado com outras coisas. Vem o ladrão, mas você mesmo que deu margem a isso, você que abriu a porta, você que deu brecha. Diga glória a Jesus. Salmo 121, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Deus não dorme, mas os homens dormem. Mas a palavra do Senhor diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e para encerrar, 4 exemplos de pessoas que não baixaram o padrão de fé de forma alguma. Eliseu, ao invés de não baixar o padrão, ele quis o dobro. Elias o submeteu a tantas provas ali em 1 Reis capítulo 2. Foi a Betel, foi a Gilgal, foi ao Jordão, e o Eliseu o acompanhou em todos os estágios e disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E no final ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Diga glória a Jesus. Irmãos, Abraão, em Gênesis 14, após vencer aquela guerra de 4 reis contra 5, que o rei de Sodoma foi preso junto com Ló e toda a sua família e toda a sua fazenda, Abraão juntou os seus confederados, foi lá, venceu, trouxe todo mundo de volta. O rei de Sodoma diz assim: fique com o despojo. E Abraão diz assim: eu levantei a mão ao Deus do céu e jurei que não hei de tomar nenhuma correia de sapato que você me der, para que você não diga que enriqueceu a Abraão. Diga glória a Jesus. Irmãos, Abraão tinha padrões elevadíssimos. Ele não queria nada com o rei de Sodoma, mas nenhum cadarço. Diga glória a Jesus. Ele disse: para que você diga que você me enriqueceu. Não quis nada. Ele não queria ter comunhão alguma com aquele tipo de povo, com aquele tipo de gente. E Ló estava morando no meio daquele antro. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Abraão nunca abriu mão dos seus padrões. Irmãos, Neemias, que foi levado pelo Senhor para reconstruir Jerusalém, tantas vezes ele foi provocado por Tobias, Sambalate, Gesem, pelos arábios, pela profetisa Noadias e por tantos outros, mas ele nunca abriu mão, ele sempre ficou na sua posição. Irmãos, e por último, o Senhor Jesus veio, o diabo, e ofereceu todos os reinos do mundo e toda a glória deles, e Jesus não aceitou de forma alguma. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque só o teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Diga glória a Jesus. Meu amado, então permaneça. Fala assim: permaneça. E além de permanecer, você tem que crescer nesta fé. Diga glória a Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor amado, louvamos a Ti, meu Deus, louvamos ao Senhor. Meu amado, nós queremos mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Senhor amado, se hoje, meu Deus, nós estamos em estado pior do que antes, se nós abrimos mão de alguma coisa, se nós pioramos em alguma coisa, Senhor amado, nós nos humilhamos e nós suplicamos, meu Deus, queremos guardar a palavra, queremos guardar a comunhão, queremos guardar o que é precioso, meu Deus, queremos guardar o que realmente importa, queremos escolher a melhor parte, como a irmã de Lázaro. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo,
Senhor, não queremos abrir mão dos padrões conquistados na Tua presença, não queremos abrir mão, Senhor, dos passos já dados lá atrás, não queremos, Senhor eterno, em nome de Jesus, meu Deus, o cansaço, o estresse não é desculpa e não é motivo jamais para isso. Essa vida passa muito rápido, e Senhor, nós queremos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Senhor eterno, em nome de Jesus, levanta cada um, meu Deus, que não permita, meu Deus, que situação financeira, que problema conjugal, Senhor, do que seja desculpa, que seja, Senhor, do subterfúgio para cair, para perder o que já foi ganho. Como diz 2 João, não percamos o que temos ganho antes, recebamos inteiro galardão. Louvado seja o Senhor. Lavarrada canta, lavarrada, Senhor eterno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que cada um, Senhor, fique firme. Como diz na 1:2:1, guarda a tua fortaleza. Lavarrada canta, lavarrada as glórias de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, como Jesus disse tantas vezes, vigiai. Se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria vigiar a sua casa. Assim vós estáis apercebidos. Na lavada canta, lá da rareça, nós queremos estar apercebidos, meu Deus, não queremos que o maligno nos roube nada, não queremos, meu Deus, que nossas atitudes, Senhor, contrárias aos teus padrões, Senhor, que isso venha abrir brecha e abrir motivo para outras consequências. Senhor, em nome de Jesus, opera na tua igreja, aviva-nos hoje, Senhor, aviva-nos hoje, Senhor, aviva-nos hoje, em nome de Jesus. Meu Deus, que cada um saia daqui, Senhor, animado, Senhor, para empreender esta batalha, Senhor, para continuar triunfantemente, Senhor eterno, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos, nós suplicamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus.